A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo. Lucas 19, os versículos seguintes que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esse texto é muito conhecido, mas o Espírito Santo trouxe ele nesta noite para um pouco a gente meditar nesses versículos. Nós vamos ver aqui que Jesus ele ia passando em Jericó. E o texto afirma para nós que havia um homem ali chamado Zaqueu. E ele era chefe dos publicanos, e o texto deixa claro que ele era rico. Louvado seja Deus. Só que ele tinha interesse de conhecer, de ver a Jesus. Louvado seja Deus. Mas tinha uma grande multidão que impedia com que ele visse. Por quê? Porque o texto diz que ele era de baixa estatura. E ele usa de uma estratégia, porque é assim na vida daqueles que querem conhecer e ver a Jesus. Louvado seja Deus. Veja bem, olhando para este homem, ele era chefe dos publicanos, tinha um cargo excelente, e o texto diz que ele era rico. Mas existia algo na vida desse publicano e deste homem rico que estava faltando, que era Deus, que era Jesus. E certamente ele ouvindo falar dos milagres, ele ouvindo falar das curas, ele ouvindo falar acerca do que o mestre estava fazendo e da salvação que ele estava operando na vida de pessoas, ele teve interesse de ver a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente percebe que quando nós estamos interessados em Jesus, ele faz questão, aleluia, de passar na nossa vida e de falar conosco, porque é sempre assim. Louvado seja Deus. E nós vamos entender que ele, quando usa dessa estratégia, subindo nessa figueira brava para ver o mestre passar, Jesus só não passa por ali. Jesus passa, olha para ele e fala: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém passar na sua casa. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor me deu uma direção em cima dessa frase que o mestre direcionou a Zaqueu, porque ele achou que Jesus só ia passar e ele ia ver. Louvado seja Deus. Só que Jesus já sabia quem era Zaqueu, Jesus já tinha na sua agenda que naquele dia seria a salvação de Zaqueu, louvado seja Deus. E o mestre, conhecendo o que estava no coração de Zaqueu, já parou e falou para ele: eu vi o desejo do seu coração, Zaqueu. Por isso estou aqui passando e pedindo para que você desça. Louvado seja Deus. E nós vamos compreender que quando nós nos encontramos com o mestre, quando o mestre chega na nossa frente e fala: eu também te vi, não é só você que me viu. Aleluia. Eu também quero te conhecer, não é só você que quer me conhecer, porque é assim. É assim, os nossos desejos estão juntamente com o desejo de Deus. Louvado seja Deus. E o controle está na mão do Senhor. Glória a Deus. E a gente às vezes acha que é por acaso. A gente acha que tinha que acontecer. Não. Antes de acontecer aqui, na nossa vida, o céu já tinha preparado esse encontro com Zaqueu. O céu já tinha preparado aquela figueira brava como escape e como direcionamento para que Zaqueu pudesse ver o mestre. E não somente ver, ele pôde falar com o mestre, porque quando Jesus pede para ele descer, e o texto diz que ele desce apressadamente.
Qual é a palavra revelada desta noite, irmã Inês? A palavra revelada é: o Senhor te diz, desça rapidamente na minha presença, aleluia. Porque Zaqueu, ele não viu impedimento em descer. Ele não viu impedimento em chegar diante do mestre, porque muitas das vezes, para que Deus venha operar a salvação que nós precisamos na nossa vida, é necessário é necessário descer diante a presença de Deus. E foi o que ele fez. E nós vamos compreender aqui que ele, quando desce jubiloso, alegre, essa descida, irmão, quando ele desceu na presença de Jesus, quando ele veio muito feliz, porque tem muitas pessoas que estão indo na presença de Deus triste. Tem muitas pessoas que estão indo na presença de Deus murmurando, reclamando do que está acontecendo. Ai, mãe Inês, mas o Zaqueu, ele era publicano, era chefe, ele mandava, era por isso que ele estava bem. Não, Zaqueu era rico, irmã, e é por isso que... Não, Zaqueu, ele se alegrou na presença de Jesus. Porque se ele tivesse alegre, se ele tivesse feliz, ele jamais acharia uma estratégia de subir numa árvore para poder ver o mestre. Louvado seja Deus. E nós vamos compreender que ele era rico, que ele tinha cargo, mas isso não era o suficiente na vida dele. E tem muita gente que está colocando esses cargos, colocando a riqueza na frente e se esquecendo de descer na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos ver que ele tinha motivo para ficar triste. Ele tinha motivo, aleluia, de estar decepcionado, de estar aflito. Por quê? Porque Jesus conhece o coração de Zaqueu. Porque aqui existia um povo que estava murmurando, dizendo que... Olha só, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem que era pecador. Então, o povo ali estava reclamando. O povo estava dizendo que Zaqueu não merecia, que Zaqueu não estava apto para a salvação. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta palavra, nesta noite. Que o Senhor Jesus, ele veio exatamente para os perdidos, exatamente para os doentes, exatamente por aqueles que ninguém dá nada. Apesar dele ter um cargo e apesar dele ser rico, porque ele ter um cargo de publicano e ser rico, o povo mesmo assim olhava para ele e dizia, era ladrão. Não é merecedor das coisas de Deus. Aleluia. Só que o mestre olha para nós diferente. E Jesus olhou diferente e olhou para o coração de Zaqueu. Porque Jesus sabia que ele ia aceitar ele na vida dele com alegria. E que não somente a alegria da salvação entraria, mas a alegria da transformação, a alegria da regeneração. Aleluia. Zaqueu compreendeu que ele estava diante da verdade. Zaqueu compreendeu que ele estava diante do mestre, daquele que poderia mudar a sua vida e a sua história. Mas aonde a vida de Zaqueu mudou? Aqui no versículo 8. Olha a transformação quando alguém está na presença verdadeiramente. Porque quando você vê uma pessoa que diz que foi salva por Jesus, mas na vida dela não tem transformação, na vida dela não tem regeneração, na vida dela não tem mudança de vida, é porque ela ainda não se encontrou com o Mestre. Jesus, ele transforma. Jesus muda. Jesus abre a visão e traz entendimento, porque foi isso que aconteceu aqui, olha só, versículo 8, e levantando-se Zaqueu, dizendo ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Veja bem,
O poder de estar na presença, o poder de se encontrar com a verdade. Porque é isso que acontece quando alguém que está fazendo tudo desconcernente à verdade de Cristo, tudo fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta, mas quando está na presença, quando aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele entra na linha, ele entra na vontade de Deus. Veja bem, Jesus não falou para ele que ele tinha defraudado, Jesus não falou para ele que ele tinha que devolver, mas o entendimento através do Espírito Santo e diante da verdade que é Jesus, ele compreendeu que ele tinha que se consertar e se corrigir diante daqueles que ele tinha defraudado. Aleluia. E isso acontece na minha vida e na sua quando nós estamos na presença do Eterno, quando nós estamos na presença de Jesus verdadeiramente. Nós nos consertamos, nós nos corrigimos e nós vamos ver em nós mesmos, porque ele estava olhando para ele não estava olhando para quem estava em volta murmurando, ele olhou para a situação dele e ele falou: eu estou diante da verdade e a partir de hoje eu não quero mais mentira para mim, eu quero me corrigir. Eu quero servir ao Mestre verdadeiramente, aleluia, glória a Deus. E aí Jesus fala para ele assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho é filho de Abraão. Louvado seja Deus, porque o Filho do Homem veio para salvar, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. É Jesus falando para o povo que estava ali murmurando: não, Zaqueu também é meu escolhido. Zaqueu está na linhagem, aleluia, daqueles que eu vim para salvar e buscar. Estou buscando, estou resgatando ele. E o sinal de que verdadeiramente ele foi salvo neste dia é a prova de que ele disse: eu sou culpado, eu preciso me corrigir. Eu preciso fazer a vontade do Senhor. E quando ele se posicionou assim, Jesus falou: verdadeiramente tu estás salvo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei para quem é esta palavra, eu não sei para quem Jesus vai falar nesta palavra, mas eu te digo, verdadeiramente aqueles que estão na presença de Deus, se corrigindo, se consertando, este é verdadeiramente salvo e vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Não se esqueça de comentar, compartilhar essa palavra. Curta também, irmãos. Ajuda o YouTube a divulgar esse trabalho, essa palavra gloriosa, e vidas serão alcançadas para a glória do nome do Senhor.